Papo de Mestre, hoje tenho o prazer de saber um pouco da história da professora Antônia Rosa Dos dos Santos. Santos. A professora Toinha, como é conhecida, ela tem uma história muito intimizada com a creche aqui em Elesbão. Muitos alunos, ela faz parte aí da geração, certamente, de muitos elesbonenses. A professora Toinha está aposentada desde 2017. Para se ter uma ideia, ela militou na educação por mais de 30 anos, já que ela estava me falando aqui em off que lá no começo da década de 80, ali na comunidade Buriti dos Nunes, ali na região da Alta Vista, ela já trabalhava como professora. E aí, professora Tony, eu agradeço a gentileza. Eu quero que você fale inicialmente da sua vida, não como professora, mas como estudante. Como é que ela foi? Olá. Olha só, na época foi muito difícil, né? Eu comecei a estudar no interior mesmo, lá vizinho, na Alta Vista. Estudei também no Coruja, Buriti dos Nunes. Aí quando eu fiz lá só até o primário, aí já saiu, o restante eu fiz em Valença. Sei. Concluí em Valença. Você teve um estudo em Valência também. Isso. Aí a sua formação para o campo da docência, para professor, como é que se deu? Eu, no caso, que eu fiz o Logos, né? Uhum. Aí foi só essa parte mesmo do Logos. Esse Logos era bem comentado. Explica pra gente Exato. como é que funcionava essa questão do Logos naquela época. Então, a gente pegava os moldes, aí você estudava uma vez só por mês, né? Uhum. Isso ali é finalzinho da década de 70, começo da década de 80, quando foi isso aí, mais ou menos, professora No Tânia? 80. 80, né? Uhum. Sei. Então logo você concluiu, aí passou já a trabalhar também lá na região da Isso, Alta Vida, Buriti. quando eu comecei, na verdade, eu não tinha nem terminado, né? Porque eu comecei a trabalhar em 81 e 82. Como é que foi o ingresso na rede municipal? Como é que você começou como professora? Então, como eu lhe falei, de início eu trabalhei lá esses 2 anos por necessidade, né? Aí, quando eu concluí os estudos, mudei para cá, para Lesbão, nas décadas de 84, mais ou menos. Aí foi que eu terminei lá em Valença e fiquei morando aqui, né? Aí arrumei o serviço de novo, como eu te falei, na Vaz Alegre. No Lá, Colégio da Vaz Alegre. isso, lá onde eu trabalhei 6 anos. Era árduo ali o serviço, né? Pelo que você falou, que você ia. Era pela manhã. Você sempre É, trabalhou pela manhã? pela manhã eu ia de ônibus e voltava a pé se não encontrasse carona. Muita dificuldade. Exatamente. Mas aí, satisfeita pela missão que você cumpriu na vida. Eu não tenho o que reclamar, né? Até porque foi a oportunidade que eu tive e eu sempre me dedicava muito para fazer o meu serviço, né? Eu até falo que as pessoas me elogiavam muito. Uhum. E aquele elogio para mim era mais uma preocupação, né? Porque eu tinha que fazer melhor, era o que eu pensava. E é por isso que eu estou aqui hoje, fazendo essa participação para o Cidade na Tela, para o Papo de Mestre, por ver a sua dedicação, a sua contribuição a muitos jovens aqui em Lesbão. Por certo, professora Toninha, muitos dos jovens lesbonenses, a senhora teve o privilégio, né, de ter sido professora, inclusive lá na creche Vovó Emílio. O meu filho mesmo, você foi professora dele. Sim, fui professora dele, né? No Jardim 1. Uhum. E aí, foi muitos anos lá na creche Vovó Emília, você lembra quando é que começou lá? Além da Na, Vaz Alegre, antes de ir para a creche, teve outro colégio que você trabalhou? teve. Eu pedi para sair da Vasalé, como eu te falei, né? Eu já estava cansada devido à viagem também. Aí eles me colocaram no Joana Nonata. Aí no Joana Nonata eu saí de lá em 96. Eu peguei uma licença sem vencimento. Era a época que minha mãe já estava doente, né? Uhum. Aí eu peguei essa licença para ter mais tempo de cuidar dela. Aí quando eu voltei em 97, aí eu fiquei em 98 no Raimundo Rodrigues, né? Que a secretária estava de licença gestante. Uhum. Inclusive era até a Luciana na época. Sei. Aí eu trabalhei 1 ano lá, aí eu falei, eu não quero ficar aqui, porque me deixaram na secretaria, né?
Aí falei, aí eles me transferiram para a creche, eu fui para lá em 99, aí saí quando me aposentei. Aí você não queria secretaria, você gostava de ficar na sala de aula? Como é que é? Porque na creche eu acho que tem mais responsabilidade, que são muitos serviços. Hum. Até porque eu trabalho com a parte artesanal, aí o tempo fica muito corrido, né? Porque aí os professores começam a exigir trabalho, aquelas coisas. Painel, né? Para eles trabalhar e ficar muito. Você gostava realmente de trabalhar com esse lado aí das crianças, desenvolvimento de tarefas, né, professora? Muito. Eu gostava muito. Como eu lhe falei, eu me dedicava bastante. Aliás, requer muita dedicação. Eu costumo dizer que a parte melindrosa da educação é exatamente lá nas primeiras séries, no ensino infantil. Você Uhum. tem que ter realmente pessoas talhadas a desenvolver um bom trabalho no quesito de preparar aquela criança para chegar nas séries seguintes bem, com preparo, pronta para realmente dar continuidade aos estudos. Você realmente tinha essa preocupação também, professora? Eu tinha essa preocupação, até como eu te falei, como era série inicial, eu pegava o Jardim 1, então muitas crianças às vezes nem passavam pelo maternal, né? Uhum. Ela nem sabia pegar no lápis. Aí essa era a minha preocupação maior, que eu tinha que ensinar elas a pegar no lápis, começar a escrever, e sempre quando chegava assim o mês de junho, a maioria das crianças ela já colocava o primeiro nome dela, né? Aí isso era o que me deixava mais satisfeita Alfabetizar, realmente, né? Sei. Você se considera uma pessoa com paciência? Porque, olha, é preciso isso, principalmente quem lida com esse público infantil. É preciso ter muita paciência. Como é que você se autodefine enquanto professora, nesse aspecto que você teve aí ao longo desse tempo? Era dotada de paciência? Sim, no início, assim, quando eu comecei a trabalhar na educação infantil, eu tive algumas dificuldades, né? Uhum. Mas aí eu mesmo comecei a pensar, eu tenho que ter mais paciência que eu estou trabalhando com criança. Então isso eu fui conseguindo, né? Com o passar do tempo, eu sempre procurava conversar muito com elas e eu tinha bastante paciência. Agora, eu já estava sem paciência já em 2013, acho que devido muito tempo, foi que é onde eu pedi para sair da sala. 2013, 2000. dado o vasto tempo que você já estava, né, trabalhando, e você já estava sentindo o E impacto. eu já estava me sentindo impaciente. Eu digo, eu não quero que venha acontecer nada demais comigo, nem com os filhos além, né? Eu já me achava assim, nervosa, sei lá. Sim. Aí eu pedi para sair. Até porque nesse longo período que você teve aí na educação, e no caso específico do setor creche, você pega ali crianças de todo tipo, né? Aquele que tem mais facilidade, aquele que tem mais dificuldade, tudo isso acho que você vivenciou, né? Com certeza, com certeza. A gente vivencia tudo isso, né? Tanto em criança como família também, né? E às vezes quando tem problema na família e as crianças elas se mostram mais agressivas um pouco. E nesse tempo todo dedicado à educação, mais de 3 décadas, você diria o que, professora Tonha? Valeu a pena ter sido professora? Valeu a pena sim. Até hoje eu agradeço, né? Porque tem muitos que hoje nem me conhecem, né? Mas eu fico feliz quando eu saio, que muitos vêm e me procuram e dizem, você lembra que você foi minha professora? Então isso realmente deixa a gente feliz. Muitos deles aí já são até pais, mães, não é isso? Isso, muitos são sim. E hoje você está curtindo o lado já da aposentadoria. Hoje eu estou aposentada só na minha casa mesmo, cuidando das minhas obrigações. Cuidando, inclusive, do seu pai. Exatamente. Agora, como é que é? Você é filha única? Você falou em determinado momento sobre a sua mãe. Isso. Como é que foi a superação naquele tempo? Você pediu uma licença, mas certamente em determinado momento você também trabalhou com a sua mãe enferma. Como é que era trabalhar e saber que a mãe estava passando por um momento de dificuldade por conta de uma enfermidade?
Olha só, não era fácil, como eu falei, eu sempre era sozinha, então eu tinha que deixar tudo arrumado, porque ela não chegou a prostar não, né. Uhum. Quando ela Ela ficou faleceu em 90 e quanto? 97. Ah, Aí eu deixava as coisas tudo feito, ela já tinha almoçado, deixava o lanche para ela, ia trabalhar. Tinha aquela preocupação sim, né, de como que ela estava. Mas aí, como eu te falei, quando começou a gravar, que foi em 97 que eu tirei o ano de licença e, inclusive, nesse ano mesmo ela faleceu. sei. Professora Toinha, foi um prazer saber um pouco da sua vida aqui para o Cidade na Tela, Papo de Mestre, como professora. Você tem uma história rica, se orgulhe de ter dado essa contribuição à educação aqui em Elesbão Veloso. Um abraço, eu deixo a senhora à vontade aí para as considerações finais. Muito obrigado. De nada, eu só quero agradecer também por você ter reconhecido e ter vindo aqui falar comigo, né? E incentivar também a todos que trabalham na mesma área, né? Que apesar de ser uma área difícil, mas é a que a gente teve a oportunidade que se dedique o máximo, né? Que se a gente fizer isso sempre é reconhecido pela maioria. Beleza.